Então, primeiro de tudo, eu queria abordar alguns pontos importantes aqui com vocês, né? A cannabis, ela é uma planta que é uma medicina ancestral, né? E que hoje está sendo cada vez mais estudada, né? Mais ali colocada no nosso dia a dia, ainda mais aqui no Brasil, um tratamento novo, né? E que vem sendo reconhecido. Então, hoje a gente está num cenário de estudo e de prática clínica, né? A gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre os estudos, mas hoje a gente não pode mais falar que não tem evidência para uso do cannabis, né? Quando a gente fala de evidência científica, a gente fala de graus. Então é como se fosse, eu gosto de falar, uma cena do crime onde a gente tem as provas. Existem provas que são mais robustas, né, que confirmam que aquilo foi um crime, quem fez, e existem provas menos robustas. Então para a gente construir isso leva tempo, né? E a gente está nessa construção aí da evidência científica da cannabis. Então, primeira coisa, já não dá mais para falar que não tem evidência. Estamos em processo de crescimento, né? Outra coisa que eu acho muito interessante a gente falar e que faz muito sentido para mim é a gente conseguir olhar a pessoa como um todo, ainda mais a mulher, porque a mulher, ela é diferente, gente. A gente vai falar aqui sobre os ciclos da vida da mulher, né? Então a mulher por si só já vive diferentes momentos de vida, né, por conta do aspecto hormonal e trazer aí, por exemplo, a fitoterapia, a cannabis entra dentro da fitoterapia como um recurso, uma ferramenta aí na prática clínica, é muito interessante. Então, eu gosto de reforçar para as mulheres para a gente aprender sobre a nossa saúde, para a gente aprender sobre as ferramentas que podem ser usadas, né? Isso é de fato empoderar a mulher. Então, alguns pontos aí importantes antes da gente começar. Aqui que eu falei com vocês, né, sobre os ciclos da vida da mulher. Então, a mulher, ela tem aí um período fértil na vida dela, onde a gente tem muitas, junto com isso, algumas condições médicas que podem acontecer, né? A própria TPM, que a gente fala que é a síndrome disfórica pré-menstrual, que de fato impacta a saúde de muitas mulheres. A gente tem também a endometriose, a síndrome dos ovários policísticos, então isso pode acompanhar a vida de algumas mulheres. E lá para os 40, 45 anos, a gente tem a fase do climatério e da menopausa, onde a mulher ela para de ser fértil, que é o verdadeiro deserto do Saara da vida da mulher. É uma das fases mais desafiadoras. E a gente precisa aí conhecer o nosso corpo, conhecer as fases, o que a gente está passando e utilizar de diversas ferramentas. As mulheres que estão na menopausa, se quiser dar um oi aqui no chat, a gente sabe, é muito difícil, eu tenho pacientes na menopausa e é uma luta constante, mas eu vejo que as mulheres estão ganhando qualidade de vida cada vez mais. Então, isso é muito importante. A gente, como profissional de saúde, fica muito feliz, né? Então, vamos começar falando um pouquinho da menopausa. A gente já tem alguns estudos falando sobre o alívio dos sintomas da menopausa. A menopausa é quando a gente não ovula mais, a gente não tem mais os óvulos ali, a gente não tem mais ali aquele processo e a gente não é mais fértil. Então, não é uma fase da vida que dá para reverter. Não é, eu vou me curar da menopausa. Não, é uma fase da vida, não é uma doença. Então, na menopausa, a gente passa por sintomas que são desconfortáveis e aí eu trouxe aí dois estudos para vocês que mostram que a cannabis pode ajudar a diminuir as ondas de calor, né, os fogachos, os calorões que atrapalham a mulherada, a ansiedade, que durante toda a vida é muito mais prevalente na mulher do que no homem. A gente sofre muito mais de ansiedade, tá? As mulheres sabem disso, né? As dores crônicas que se tornam aí mais evidentes e mais prevalentes, né, ao longo da vida da mulher e principalmente na mulher, por conta da osteopenia, né? Que é algo que se torna comum, infelizmente, e a gente consegue prevenir isso até com o exercício físico, né? Mas que é a perda do osso, né? A saúde óssea também sofre com a menopausa. Então, a gente consegue também ajudar no controle da dor crônica. E a insônia, a terrível insônia, que algumas mulheres até acabam utilizando medicações, por exemplo, o Zolpidem. Eu fiz um post lá no meu Instagram essa semana sobre o Zolpidem, depois vocês vejam lá. Mas, assim, a gente tem que tentar criar um sono saudável, né? Utilizar a medicação às vezes é necessário, mas em pouquíssimos casos a gente tem que tentar criar ali o ambiente mais saudável possível, utilizando aí de outros métodos, e a cannabis pode ser interessante também. Então, eu coloquei dois estudos para vocês. A revisão sistemática, pensa que ele é a evidência mais top que tem, né? A gente fala ali que é uma das evidências, um tipo de estudo mais confiável. Então, é muito legal ver isso, que a gente está caminhando para estudos que são fidedignos e importantes para começar a utilizar de forma segura na nossa prática clínica.